Sabe aquela vez que você discutiu, nas redes sociais ou fora delas, com uma pessoa muito convicta defendendo algo que você tinha certeza que estava errado? Pode ter sido um antivacina, um terraplanista, um negacionista de pandemia ou um apoiador ferrenho de algum político, daqueles dispostos a defender qualquer bobagem ou mentira que seu ídolo tenha dito. E então, tendo sempre os fatos e a ciência a seu favor, você argumentou contra o que essa pessoa convictamente defendia, e ela obviamente mudou de opinião diante das evidências que você apontou, não foi? Pois é, comigo também nunca aconteceu. A verdade é que, diante de pessoas inflexíveis sobre algo, muitas vezes não as convencemos nem mesmo de fatos elementares. Seria essa tentativa de argumentar com os muito convictos, então, puro desperdício de tempo e energia? A realidade dura nos mostra que pode ser ainda pior que isso. Sua tentativa de convencer o fanático pode ter um efeito totalmente negativo e torná-lo ainda mais convicto de sua crença. Esse é o chamado efeito backfire, e é bem provável que você já o tenha produzido em alguém ou nele incorrido em discussões por aí. Entendendo o conceito. O efeito backfire foi verificado pela primeira vez em um estudo publicado em 2010, conduzido pelos cientistas políticos Brendan Nyhan e Jason Reifler das universidades de Michigan e da Geórgia nos Estados Unidos. Nesse estudo, eles criaram artigos fictícios de jornal que reproduziam informações falsas, amplamente difundidas nos Estados Unidos à época, como a ideia de que as forças armadas estadunidenses teriam encontrado armas de destruição em massa no Iraque do ditador Saddam Hussein. Os voluntários da pesquisa liam esses artigos e, na sequência, recebiam outro texto com a informação correta. As supostas armas de destruição em massa jamais foram encontradas. Um curioso resultado encontrado pela pesquisa foi de que os voluntários mais conservadores e favoráveis à guerra contra o Iraque relataram, após a leitura do artigo com a informação verdadeira, que tinham ainda mais certeza de que as tais armas de destruição em massa realmente existiam. Em outras palavras, a tentativa de correção da crença incorreta desses voluntários saiu pela culatra, o efeito backfire, e eles ficaram ainda mais convictos sobre algo que nunca aconteceu de fato. Por acaso isso te soa familiar e te faz lembrar de alguma discussão que já teve com alguém? Esse efeito, contudo, não é fruto de ignorância ou burrice, como se poderia imaginar a princípio. Ele ocorre, na verdade, como um desdobramento do raciocínio motivado, que é uma forma de pensar na qual selecionamos somente as evidências que nos agradam para embasar uma conclusão a qual já tínhamos chegado de antemão. Ao receber uma informação que se choca com a sua crença, a pessoa tende a revisar mentalmente as evidências, entre aspas, não importa muito que possam ser falsas, que a induziram a ter essa concepção equivocada. E, nesse processo de revisão de suas memórias, pode acabar reforçando sua crença inicial. Efeito backfire e política em contexto de pandemia. Em um cenário de intensa polarização política, quase tudo é politizado e não seria diferente com os aspectos que envolvem a pandemia do coronavírus. Nesse contexto, um exemplo do efeito backfire coletivo pode ser observado nos que passaram a minimizar a pandemia, buscando equivaler a Covid-19 a uma gripe comum. Nos Estados Unidos e no Brasil, foram os presidentes os principais líderes políticos a sistematicamente minimizar a gravidade do coronavírus. Tanto lá como cá, os seguidores de ambos, ao receberem o sinal de seus ídolos, passaram a reproduzir sua concepção. Diante do crescente número de casos comprovados das complicações, sequelas e mortes causadas pelo vírus, parte expressiva dos defensores da ideia de que se tratava de apenas uma gripezinha, ao invés de mudarem de posição perante evidências contrárias, passaram a intensificar seu negacionismo por meio de teorias conspiratórias. Ou seja, acionaram o raciocínio motivado, resultando no efeito backfire. Da afirmação, jamais comprovada, de que governadores estariam inflando o número de óbitos, passando pelo questionamento sobre a lotação de hospitais, inclusive com sugestão do presidente para que populares os invadissem e filmassem os leitos, até o enfoque no número de casos recuperados, foram muitos os esforços dos negacionistas convictos para minimizar o terrível impacto da pandemia no segundo país em número de óbitos causados pela Covid no mundo. Quanto àquele esforço de se minimizar a pandemia por meio do enfoque nos milhões de recuperados, é quase cômico observar que, na verdade, isso pesa contra o negacionismo dos fanáticos. A constatação de que há milhões de recuperados pressupõe a existência de um número ainda maior de infectados, o que por si só já expõe a extensão e a gravidade da pandemia. A vacina chinesa e o efeito backfire. Nem mesmo a vacina contra o coronavírus escapou à lógica da polarização política.
Bastou o Ministério da Saúde anunciar a intenção de adquirir a Coronavac, vacina que está sendo produzida em associação entre o Butantan e a Sinovac, uma empresa chinesa, que o presidente, pressionado por apoiadores contrários à vacina, cancelou o acordo de compra. Após esse imbróglio, várias fake news sobre a Coronavac inundaram as redes sociais, como a de que a vacina usaria células de bebês abortados. Isso tudo nos faz levantar a questão: existe a possibilidade de ocorrer o efeito backfire ao argumentarmos com um anti-vacina? Considerando-se a ciência sobre o tema, a resposta infelizmente é sim. Os mesmos pesquisadores citados, Reifer e Nihan, conduziram em 2015 um estudo sobre mitos relacionados a vacinas. À época, 43% dos estadunidenses acreditavam que a vacina da gripe poderia fazê-los ter gripe. Nesse